Vamos lá, questões da CESP aí. Questão 1, questão polêmica, né? Questão pra gente analisar com calma aí, porque ela é polêmica. Em matéria tributária, é facultado a lei ordinária. É facultado, né? Começa aí. Estranho, né? Porque lei é lei, né, gente? Lei, em tese, pode quase tudo. E algumas coisas só lei complementar. Então, olha aí, alterar a base de cálculo de tributos. Lá na Constituição fala que é a lei complementar, né? Definir, tem lá aquela lista de coisas. Inclusive essa opção aí, ó, tudo isso aqui, ó, né? Tá falando lá, né? Tá cobrando ali aquele entendimento. Mas aí falou tributos e lá fala impostos. Olha aí, eu tô aqui na Constituição. É uma sutileza, né? É uma sutileza no 146, lá no inciso 3. É definir a definição de tributos e suas espécies. Definição, o CTN fala lá de vários tributos. Bem como aí, ó, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição. É por isso que eu gosto de destacar isso em mapas mentais. Né? A dos respectivos fatos geradores, né? E base de cálculo e contribuinte. Então, é uma sutileza aí bem pequena que essa CESP cobrou aí, né? Então, alterar a base de cálculo de tributos, não, em relação aos impostos discriminados na Constituição, cabe ao CTN, né? Que foi a lei que organizou isso aí. Questãozinha, sabe? Aquela questão, gente, que eu uso esse sinal, tá? Cuidado com isso. É isso aqui, né? Cuidado, isso aqui é para eu olhar com calma, né? Porque, meu Deus, aí eu vou lembrar, gente, nessa opção A, alterar a base de cálculo de tributos? Não, a definição da base de cálculo, mas é de impostos. Então, letra B, majorar a alíquota de impostos, desde que observados os limites legais. Olha aí, essa letra B foi considerada o gabarito. Majorar a alíquota de impostos, desde que observado os limites legais. Gente, a lei vai observar limite legal de quê? Só se for os limites legais, que, né, da lei complementar, ISS, tem os limites lá, né? Então pode ser aí, né? Eu pesquisei um pouco essa questão aí, né? Mas majorar a alíquota de imposto. Vamos por exclusão? Vamos imaginar que a gente está na definir tratamento tributário para as micros, certo, né? A lei do simples lá, né? Isso aqui tá lá na CF. Isso aqui, gente, é clássico. Quem não sabe, né, tem que estudar antes, tributário, antes de um curso avançado, né? Instituir empréstimo compulsório. Gente, empréstimo compulsório é um dos casos de lei complementar. Dispor sobre conflito, né, de competência entre os entes tributantes. Gente, lei complementar, tudo está lá na Constituição, beleza? Então, eu voltaria, eu na prova aqui, Julisson, e, né, eliminaria isso aqui, gente, ó. Pode ser que eu passaria, que eu iria para as próximas questões, né? Tributário, vão ser o quê? 10, 20, geralmente, né? De 10 a 20. Eu ficaria, porque, gente, quando eu volto já com outras ideias. É impressionante. A mente, quando você ativa ela com problemas, né? Tanto que às vezes a gente descobre, né, soluções de problemas tomando banho, não é? Então, isso é uma estratégia, né, que para mim funciona muito, mas não é porque sou eu, é por causa da mente da gente. O nosso inconsciente, ele vai buscar respostas. Então, tô ativo aqui uma dúvida, né? Alterar a base de cálculo de tributos, né? Mas de tributos, de modo geral, é uma lei ordinária, a União pode, né, alterar a base. Aí você começa a achar justificativas, né? Alterar a base de cálculo de tributos. Né? Mas lá na Constituição fala, né? Cabe a lei complementar, aqui é o CTN, definir ali, tá? Pode ser que você nem lembre que lá fala imposto, né? Mas, epa, não, está aí. A letra B, majorar a alíquota de impostos. Sim, o imposto é por lei em regra, né? Embora tenha as exceções lá, a lei pode. A exceção não quer dizer que só pode alterar por decreto. Não, pode por lei, pode. Pode alterar o imposto de importação por lei? Pode. Por lei complementar? Pode. Mas se faz por decreto, né? Por causa que eles são
impostos, né, extras fiscais, né, tem função ali. Então, ao voltar aqui, majorar a alíquota de impostos, aí desde que observados os limites legais. Como assim? Ah, mas tem impostos que tem limite, né? A lei complementar, o ISS. Ah, mas o IPVA tem um limite mínimo. O ITCD tem um limite máximo na resolução do Senado. Limites legais, resolução do Senado, é uma lei, enfim. Então, aqui essa questão é polêmica, mas, gente, dá para chegar na letra B. Então, isso aí requer que o aluno realmente tenha um certo raciocínio, domínio, né? E não aquela galerinha do estudo reverso, né? Só sabe é essa. Fica automático em responder a questão. Mas em raciocínio, né? A galera fica meio zerada, né? Meio zerada. Vamos lá, questão 2 aí. Em matéria tributária, uma lei ordinária pode dispor sobre ó, praxe compulsório, lei complementar, normas gerais de prescrição e decadência, CTN, né, gente? Lei complementar, conflitos de competência. Quem que vai definir conflitos de competência, gente? Lei complementar. Isenção restrita a determinada região da entidade tributante, em função de condições peculiares. Tá lá no CTN, literalidade. Não lembro não, tá? Mas, né, se você abrir o computador aí e botar essa palavrinha, condições peculiares, vai aparecer lá. Ah, aconteceu uma tragédia numa região de um estado, aí o estado vai lá e uma lei. Não, não vão pagar, não vão pagar IPVA, não vão pagar IPVA. Os moradores da cidade tal. Então pode, lei, normal, lei. Estado, município, né? Aconteceu, né, em Niterói. Então, município, né, pessoal do, pode ser o bairro tal, não vai pagar IPTU esse ano, vai lá, né? Projeto de lei na Câmara dos Vereadores, aprova e pronto. Simples assim, beleza? Então, o CTN permite isso aqui, né? Lá no seu texto. Questão 3 aí. Lei complementar que estabelece normas gerais em matéria de tributação não pode instituir regime único de arrecadação. Gente, tem um simples. Simples. Artigo 146. Isso aqui só a ler Constituição, você já responde, né? Não pode. Errado por causa disso. Vamos lá, questão 4. Julgue o item seguinte com base nas normas gerais de direito tributário. Os costumes, como as práticas reiteradas, né, pelas autoridades administrativas, não são expressamente citadas entre as fontes destinadas a colmar as lacunas na legislação tributária. Eles são, sim, considerados normas complementares à lei. Perfeito, artigo 100 do CTN, né? Dos tratados, das convenções e dos decretos, tá? Artigo 100 do CTN, artigo 100 do CTN. Meu Deus, se você não sabe o CTN de código salteado, leia todo dia, divide por 30 CTN, todo dia você já tem o que ler, tá? Não fica lendo assim, eu vou ler 3 artigos por dia, não vai dar. 3 vezes 30, 90. Tem artigo que é pequeno, tem artigo que é gigante. Então vai ler 3 artigos ali em 2 minutos, aí no outro dia vai aparecer um artigo lá que você vai levar 10 minutos, né? Então, você faz eu tenho uma divisão lógica aí, né? Quem quiser, manda uma mensagem aí. Cadê essa divisão lógica? Eu vou mandar. O CTN ele está dividido em 28 partes. Então dá para menos de 30 dias você ler ali ele todinho, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Beleza? Questão 5. A hierarquia entre leis ordinárias, tributárias federais, estaduais e municipais, quando cuidam de temas que não são disciplinas. Gente, não há hierarquia, isso é constitucional, não há hierarquia, cada um tem suas competências. Nem lei complementar tem hierarquia sobre lei ordinária, apenas há reserva. Isso é direito constitucional, não há hierarquia, ok? Questão 6. Aí, os convênios celebrados entre as unidades federativas, aliás, são considerados normas complementares, sim, né? Lá no artigo 100, inciso 4 aí do CTN. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções. Deixa eu ver se está gravando. Às vezes eu estou gravando quando eu vou ver tá no mudo. Meu Deus do céu. Mas é isso. Vamos lá. Tratados, convenções internacionais e dos decretos e os convênios que entre si celebram União, Estados e municípios, ok? São, sim, são
Os convênios são normas complementares, tá? É possível que lei delegada, questão 7, discipline matéria reservada à lei complementar, de acordo com a CF, como por exemplo, para tratar de preço. Claro que não, gente. Lei delegada, né? Lei complementar é lei complementar, gente. Reserva lá, os critérios são bem mais rigorosos, né? Opa, botei certo, né? Errado. Errado. Questão 8. Suponha que determinada taxa, né? Tá certo? Suponha que determinada taxa seja instituída por lei no início do segundo semestre do ano, sem data específica de sua vigência. Nesse caso, a vigência da referida lei se dá apenas a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da sua publicação. Gente, essa questão é capciosa, viu? Capciosa. Por quê? Falou vigência. Existe vigência e eficácia, né? Nesse caso, se dará apenas a partir. Aí, né? A princípio, sim, taxa, a gente fala tanto em exceções, anterioridade em noventena, a gente esquece dos outros tributos. A taxa, ela não é exceção, é nada, né? Aí fala que nesse caso, a vigência da referida lei, não, gente, aqui seria o que? A eficácia, né? Eficácia. Só pode cobrar, né? De fato, a partir do primeiro, correto, a cobrança, a eficácia. Mas falou em vigência. A vigência está lá, né? Na lei de introduções, na LINDB, né? De normas do direito brasileiro. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Se ela não falar, é 45 dias. Então, vigência aqui vai lá, né? 45 dias. Tem as questões lá que estão no CTN, né? Os itens lá, né, da vigência, lá são aquelas datas. Ali não, ali tirou, né, dessa lei de introdução às normas de direito brasileiro, tirou essa data de 45, né? Na data neles previstos, convênios, né? Tem lá, aquela lista lá. Mas questão capciosa, né? O aluno, ele lê aqui, de fato, a vigência. Não, mas não é vigência, meu amigo, é eficácia. Aí, meu amigo, só na hora de corrigir o gabarito que vem o choro, né? Questão 9, outra questão chatinha, né? Deixa eu chamar o CTN aqui para nos ajudar. Artigo 105 e artigo 106. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. O que é pendente? Aí fala, né? Assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. No caso, pôr de renda aí, ó, né? É ao longo do ano, o fato gerador de pôr de renda. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, né? Em qualquer caso, quando seja meramente interpretativa, né? E tratando de ato não definitivamente julgado. Então, meramente interpretativa e ato ainda não definitivamente julgado. Atrás, para frente, aplica, né? Aos fatos, isso é criticado, né? Fatos geradores futuros. Claro, se vai ocorrer lá na frente, tem que ser futuro, né? Mas como é que se aplica imediatamente algo no futuro? Aí, não, imediatamente lá no futuro. Então tem discussão aí sobre essa parte que você tem. E aos pendentes, né? Só que o próprio CTN explica. Aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Isso aí é o que está falando essa questão aqui, ó. Um auditor de contas verificou que lei tributária havia entrado em vigência quando o fato gerador teve início, mas que ainda não havia sido concluído. Tá aí, tá falando do artigo 105 do CTN. Deverá ser aplicada a legislação tributária se esta impor pena menos severa que a lei prevista. Não, gente. Né? Isso aqui é no passado, menos severa, né? Lá no item 2, quando deixe de definir como infração, né? E quando lhe comine penalidade menos severa. Então você tem isso aqui, quando lê essa palavrinha menos severa, epa, isso aqui já é pro passado. É pro passado. Deverá ser aplicada a lei tributária em razão da omissão legal, né? Omissão legal quanto ao tratamento dado aos fatos geradores pendentes, né? Não tem omissão, gente. O próprio CTN fala, né? Fatos geradores futuros e não existe omissão. Tá no CTN.
Aplica-se. Deverá ser aplicada a legislação tributária imediatamente, mesmo que não se trate de lei. Ok, a lei interpretativa é para o passado, né? É questão chata, viu? Isso aqui é domínio do CTN, não deverá ser aplicada, né? Deverá sim. Que se impõe exclusivamente a fatos geradores futuros. Exclusivamente a fatos geradores, não. E aos pendentes. Letra E, deverá ser aplicada a legislação tributária somente se tratar de lei. Não, gente, quando é interpretativa é passado, retroage. Então fica, você tem que faz uma ficha aí, né? Fatos futuros e pendentes, né? Aplica-se imediatamente, né? Passado, aí não, aí, né, interpretativa, né? Ou casos de não definitivamente julgado. Aí abre ali os três casos de não definitivamente. Então, para frente, isso é um desenho, né? Tá aqui, interpretação, aplicação, né? Aplicação. Para frente, aí você bota, né? Fatos futuros, fatos pendentes. Pendente, já lembro que é algo que começou e ainda não terminou, né? E passado, interpretativa, né? E no caso de ato não definitivamente julgado. Então são as palavrinhas chaves que vai resolver essa questão. Foi o que eu provei aqui, né? Então tem que estar claro aí essas situações. Olha aí, outra questãozinha boa. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A palavra-chave aqui, ó. Admite-se aplicação retroativa de norma tributária? Sim, né? E de norma tributária mais benéfica sobre penalidades? Sim, mesmo diante de ato amparado pela imutabilidade. Mesmo diante, gente, tá aí, acabei de ler o CTN. O que é que tá dizendo? Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, né, como deixe de tratá-lo como um ato contrário a qualquer exigência, quando lhe comine, tratando-se, então já adiciona no teu desenho aí, né, desde que não seja, né, transitado em julgado, desde que o julgamento não seja definitivo, que é, acabou o recurso, o cara recorreu, foi lá, recorreu, passou o prazo final e pronto. Não tem mais o que, então. Olha aí, questão boa, viu, gente? Boa porque, na minha opinião, ela te faz entender detalhes do CTN, né? Por isso que a questão é para a gente estudar aí ao longo do tempo, rever de novo. Caramba, lembrei da palavrinha do CTN. Questão 11. Conforme o princípio da retroatividade da lei tributária, não se admite a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos, né, em período anterior à vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Correto, correto, conforme, correto. Ela não está te perguntando nada ainda. Entretanto, o Código Tributário Nacional admite a aplicação retroativa de lei que estabeleça penalidade menos severa que a prevista na norma vigente ao tempo da prática do ato a que se refere. Olha aí, desde que não tenha havido julgamento perfect, né? Perfeito, olha aí. Gente, isso aqui a gente está estudando CTN. Uma lista de questões dessa, você vê o CTN duas, três, quatro, cinco vezes, né? E ainda mais os artigos preferidos das bancas, né? Beleza? Aí, questão 12. É possível a retroatividade da lei tributária? Sim, desde que a norma seja interpretativa. É um dos casos, né? O ato não definitivamente julgado. E não ocasione aplicação de penalidade ao dispositivo. Eu vou interpretar algo para aplicar, ó. Artigo 106. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. CTN 106, né? Oh, meu Deus, 106. Questão 13. A multa moratória não se enquadra no conceito de penalidade para fins de aplicação retroativa da lei. A multa, gente, multa moratória é considerado sim penalidade, tá? Multa moratória. Ah, vai pagar tantos por cento aí de multa, mais correção. A correção não, correção monetária é algo, né? Ao longo do tempo você vai definindo ali. Não se enquadra, tá aí, ó, questão boa, porque isso aqui não tá no CTN, tá, gente? Isso aqui tá na interpretação, na doutrina. Caramba, multa moratória não se enquadra, é errado.
né? Multa demora, uma multa. Demorou, multa tanto, né? Às vezes tem multas altas aí. Multas para quem não paga dentro do prazo legal, né? Se enquadra assim. Tá aí, ó. Uma informaçãozinha que não tá clara assim no CTN, não. Olha aí, questão 14. Boa aí, ó. Suponha que uma nova lei tenha deixado de considerar certa conduta do contribuinte como contrária a qualquer ação ou omissão. Ok, tá lá. E que o contribuinte tenha praticado anteriormente atos simulatórios fraudulentos. Tá aí, ó. Aí não, né, meu amigo? Fraude que propiciaram o não recolhimento do tributo devido. Nesse caso, aplica-se retroativamente a lei nova, por ser mais benéfica. Ei, meu amigo, peraí. A gente já dá na aplicação benéfica, né? Mas aí, o que é que fala no inciso 2 do 106? Gente, 106, ele está respondendo quase tudo aqui, né? Quando deixe de tratá-la como deixe de tratá-la como um ato contrário, como contrário a qualquer exigência ou ação ou omissão. Desde que, eu vou falar bem alto para gravar na tua mente, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento. Fraude, meu amigo, meteu nomes em fraude, né? Eu risquei isso aqui, hein? Retroativa, por ser mais benéfica. Gente, fraudulento. Peraí, não, meu amigo. Você vai, né? Você vai cumprir, você vai pagar pela lei, né, do tempo, porque foi fraude. Essa nova lei aqui tá aliviando, mas conduta fraudulenta, atos simulatórios, aí não, né? Então meteu o nome fraude aí, epa, liga o teu sinal aí de alerta, né? Gente, olha que essa questão 15 é muito boa. Boa porque foge de uma literalidade seca, CESP, né? CESP. A interpretação da norma tributária tem evoluído de tal forma que se vem majorando a proteção dos direitos e das garantias fundamentais do cidadão ante a atuação estatal, fomentando-se o que se intitula indúbio pró-contribuinte, né? A partir dessas informações, é correto afirmar que a integração e a acepção da legislação tributária deve ser promovidas, mesmo em casos de lacunas. Falou em lacunas, né? Sob as perspectivas da... E aí, gente, eu vou logo para o artigo do CTN, 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente, né, para aplicar a legislação tributária, utilizará sucessivamente a ordem indicada. Analogia, princípios gerais do direito tributário, óbvio, depois do direito público e, por último, a equidade. Aí vem, gente, esse parágrafo 1º e 2º do artigo 108 do CTN, eu acho, né, são importantíssimos, e ele está cobrando aqui de maneira sutil. Ó, primeira analogia, aí vai lá. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Tá, vamos fazer analogia. Ah, então vamos cobrar tributo, né? Analogicamente não pode, não pode. E o segundo, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento. Então, por um lado, né, pela analogia, tu não vai cobrar algo que não está em lei, né? Mas pela equidade também tu não vai dispensar algo que não está dispensado em lei. Então, eu já vi algumas questões, né, que marcam aí, desse 108, né, que eles têm que respeitar a legalidade. Então, essa questão aqui é uma delas, né? Eu acho que eu já vi outras questões, não sei se a gente já comentou nessa aula, mas, olha lá, a aplicação da analogia. Gente, na ordem é analogia, né? Princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e equidade. Meu Deus, tu tem uma fichinha aí, não tem na tua carteira? Dois, tem que ser na ordem, tá? É isso aí, gente. Isso aí, se você não souber disso, pelo amor de Deus. Aplicação da analogia. Ressalvado-se a exigência de tributo sem o cumprimento do... Tá falando em quantas palavras, gente? Ressalvado, porque eu gosto de questão assim, ó. Ressalvando-se a exigência de tributo sem o cumprimento do devido processo legislativo que resulte em lei própria e específica. Eu acho massa isso aqui. Ele tá falando aqui, ó. Não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei, né? Sem o cumprimento do processo legislativo, que a lei é processo legislativo. Então, ficou, né? Mas é o gabarito de cara. Acho bacana. Esse tipo de questão, né? Conselho Nutella
Fica louco com Nutella com esse tipo de questão, gente. Não resolve. A utilização dos princípios gerais do direito público em precedência, olha aí, ó, eu posso usar do direito público em precedência as demais formas de. Não, pô, tem que ser primeiro analogia, depois direito, princípios gerais de direito tributário, aí o terceiro, né? Então, gente, é caça-palavras, né? Caça-palavras. C, presunção de culpa em procedimentos públicos inconclusos. Gente, não existe presunção de culpa. A presunção é que todo mundo é inocente, em razão de dúvida, entendeu? E o que é que responde isso aqui, gente? Direito constitucional, direito penal. Por isso que é bom estudar tudo, em razão de dúvidas não esclarecidas. Poxa, tu tem dúvida? Né? Gente, absurdo, né? Absurdo. D. Abstração das exceções aos princípios gerais do direito tributário e do direito, né, privado para a definição dos efeitos. Abstração, né, vai se abstrar das exceções do direito tributário, né? Aí, direito privado, gente, direito público aí, para a definição. Não, inclusive está no CTN, né? Os efeitos. Tá falando dos efeitos, né, tributários, independe dos fatos, né, ocorreu. Aí a gente puxa, né, um contrato entre particular para pagar o IPTU. Isso aí não tem nada a ver, o contribuinte sempre vai ser o que está definido em lei, né? Então os efeitos efetivamente ocorridos, tá? A gente vai puxando ali aqueles outros artigos do CTN na mente, né? E letra E, dispensa do pagamento de tributo. Olha aí, ó. Tá aí, acabei de falar, gente, parágrafo 2º. O emprego da equidade não, né, não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Dispensa de pagamento de tributo devido. Tá lá claramente dizendo que não pode, né? Então, essa questão aí é de desempate, né? Questão de desempate. Questão 16 aí. É vedada a adoção de métodos de integração ou qualquer princípio de hermenêutica que amplie o alcance de norma tributária. Gente, literalmente, isenção literalmente. Não pode. Interpretação literalmente. Intérpretas literalmente. Deixa eu ler aqui para você. Olha aí, o artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 1. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. Exclusão, isenção e anistia. 2. A outorga de isenção. 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias. Gente, isso cai demais, concurso, cai demais. Então, né? É literal, não pode estar interpretando para saber se vai. Se está escrito, tem que estar escrito claramente ali esses casos, né? Não, não vai interpretar para ver se vai dispensar, estender ali aquela isenção. Não existe isso. Ou tem que estar claro, específico. Questão 17, questão cansativa, né? Grande aí, 17. Lei ordinária do município de Manaus, promulgada aí nessa data, 20/3, estabeleceu isenção do IPTU para as associações de apoio a deficientes físicos. Não é? Palavra-chave. Por quê? Porque na prova você pode reler. Ó, isenção, a data. Em 20/4 aí, né? Do mesmo ano, parecer aprovado pelo prefeito com seus efeitos normativos da Procuradoria do Município, ao interpretar, estamos falando de interpretação, tal isenção, dando início a uma prática reiterada da administração, estendeu-se às associações de apoio portadores, né? Estendeu-se às associações, tá aí, ó, apoios a deficientes e agora doenças mentais. Tá aí, gente, ó, já começou a cair a ficha. Aqui já vai vindo o artigo do CTN. Estendeu-se. Olha aí, estendeu-se isenção. Acabamos de ler, né? Tendo o novo prefeito tomado posse, a Procuradoria do Município elaborou lá, em 20/4, novo parecer, né? Pugnando pela ilegalidade, né? Pugnando, né? Acabei de ver aqui no dicionário, né? Pugnando, é sinônimo de pugnando mesmo. Pela ilegalidade, olha aí, né? Ilegalidade da extensão da isenção, né? Em reconsideração do parecer anterior. Tá certo, gente. Estender, tá claramente aí que a isenção é para deficiente físico. Aí o outro lá interpretou que a isenção, né? Estendeu, pode? Não pode. Acabamos de ler aí o artigo 111, tá? Por isso que eu falo, gente, CTN, pelo amor de Deus. CTN, artigo 111. Agora vamos ver aqui as opções, né?
E aí a gente já vai para as opções sabendo o que é que vai ser cobrado, né? Olha o raciocínio, tem que ser muito rápido. Isso é a prática de fazer questão, não é se matar de fazer questão, é fazer questão de maneira inteligente, rápida, né? Confirmada a ilegalidade, deixa eu deletar isso aqui. Confirmada a ilegalidade do primeiro parecer, as autoridades tributárias estão obrigadas a lançar o tributo, corrigindo monetariamente, né, acrescido de juros e multas em decorrência do princípio da legalidade. Questão boa, viu? Aqui é o seguinte, já artigo 100, parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base do cálculo. Presta atenção, essa instituição aí de apoio aos deficientes mentais, ela teve culpa de receber uma isenção? Ela não teve culpa. O que é que aconteceu? Ei, ó, você vai ter que pagar o imposto. Só que ela não teve culpa nenhuma. Deram isenção para ela, deram. Aí nesse caso, ela vai pagar como se fosse na época. Por causa do artigo 100 que eu acabei de ler. Confirmada a ilegalidade do primeiro parecer, as autoridades tributárias estão obrigadas a lançar o tributo. Ok. Aí o erro, corrigindo Monteiro. Aí, ó, por causa do artigo 100. Ainda bota, né? Em decorrência do princípio da legalidade, para te pegar aí desprevenido. Bem, a ilegalidade do parecer decorre de previsão de que a lei tributária concessiva de isenções deve ser interpretada restritivamente. Ah, tá. A ilegalidade do parecer, né, decorre da previsão que a lei tributária concessiva de isenções. Gente, não é restritivamente, é literalmente, tá? Olha aí, literal. Cuidado com as palavrinhas. Interpretar restritiva, literalmente, a mesma coisa de restritivamente não é. Não é. Então, é capciosa. De fato, gente, literalmente, ela é uma interpretação que não admite extensões, mas não quer dizer que a gente vai, não, vamos restringir. Não é a mesma coisa, ó, viu? Isso aqui é o tipo de questãozinha que eu, ó, faço isso aqui. Cuidado. Pra quê? Pra você ficar afiado, pra você ver isso aí 2, 3 vezes, pra você ver esse símbolozinho aí, ó. Depois que você termina a bateria de questões, vai, caramba, restritivamente. Eu ia cair nessa, mas não, é literalmente. Literalmente não é a mesma coisa, né? Que restritivamente. Ser dado o primeiro parecer, os efeitos normativos, as associações de apoio aos doentes mentais deverão pagar apenas o valor principal do tributo corrigido monetariamente, né? E acrescido de multas. Não, gente, não, não. Acabei de falar, né? É a mesma coisa aqui, ó, da letra A, né? Achei estranho aqui. Hum, Apenas corrigir, tá aqui o erro de novo, monetariamente. Tá, gente? Cuidado com isso, né? Se coloque no lugar, poxa, não paguei porque disseram que não precisava pagar. Aí agora eu vou pagar com multa e juro, não, né? É lógica, tente sempre encontrar a lógica. A letra D, o primeiro parecer é ilegal, porque a lei tributária concessiva de isenções deve ser. Aí agora sim usou a palavra correta, né? Olha aí, gente, a menor opção é a resposta. Isso acontece muito. Isso acontece muito em questões, eu observo detalhes, né? É estranho, aí você vê um monte de opções, lê logo a menorzinha, vai que a questão tá nela, né? Aí depois você só confirma nas outras, porque você pode chegar aqui na letra D já confuso, né? Letra E aí, dada a reconsideração da isenção, as associações de apoio a doentes mentais deverão pagar o valor principal do tributo corrigido aí de novo, né, monetariamente acrescido de juros, uma vez que o parecer com efeitos normativos tem efeito de excluir multas. Nem isso aqui, gente, nem monetariamente acrescido de juros, não. Então, olha aí, é uma questão grande, mas, né, traga o CTN à luz, e aí, né, vou ler de novo, né, gente? Importante, porque curso avançado, eu tô falando rápido, percebeu? Eu comecei esse curso falando lento, agora eu tô falando rápido, pra gente ver mais em menos tempo. Então, a observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Então, merece o selo de boa.
Questão boa, né? Tá vendo, né? Tanta questãozinha Nutella aí, né? E aí a gente pega uma questãozinha dessa, meu amigo, abraça, abraça, que é essa questão que vai te fazer passar num concurso. É o tipo de questão que resolve outras 10, 20, 30, tá? Questão 18 aí. A respeito do que prevê o Código Tributário Nacional sobre a vigência, aplicação e a interpretação e a integração da legislação tributária, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Deverá ser interpretada de forma literal a legislação tributária que dispuser sobre a outorga de isenção, de forma literal. Perfeito, né, gente? Perfeito. Literal, artigo 111, né? Artigo 111, já li aqui para você, né? B, mais importante do que saber a correta é saber onde está o erro nas outras, né? Caça-palavras, caça-palavras. Acho que eu vou adotar esse meu, né, meu jingle aqui, caça-palavras. B, no caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação, a lei tributária deverá ser interpretada de maneira mais favorável ao fisco, não, gente, ao contribuinte, pelo amor de Deus. Se a legislação tributária não se aplica imediatamente aos fatos geradores pendentes, não se aplica, tá lá, a gente leu ainda agora, no artigo 106, 106. 106. Quer que eu leia de novo, é? Né? Quer que eu leia de novo? Eu sei que você quer. Não se aplica imediatamente, está lá o 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Assim entendidos aqueles cuja ocorrência não tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo, né? 106. Beleza? D. É inadmissível em qualquer hipótese a aplicação da lei em ato ou fato. Em qualquer hipótese, inadmissível está no 106, cidadão. A lei aplica-se, né, no caso de ato não definitivamente julgado e nos casos lá que seja meramente interpretativa, né? É inadmissível aqui o erro, né? Havendo lacuna na lei tributária, a autoridade competente deverá utilizar a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público e os costumes, né, Sauda? Olha aí, gente, uma palavrinha. Tava indo bem, né? E a equidade. Olha aí, essa palavrinha, o resto tava tudo, a ordem tá certa, né? Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade, né? Uma palavrinha aí muda tudo, né? Essa questão deve ser aqui é o próximo bloco, tá? Questão 19 aí. Determinado juiz se deparou com um processo em que não há norma expressa no direito brasileiro sobre a matéria de natureza. Olha aí, lacuna. Há uma lacuna. Tá falando aí uma lacuna. Ei, eu tô com uma lacuna aqui. Como é que eu resolvo isso? Com base nessa situação hipotética e as normas gerais de direito tributário previstas no CTN, julga o item que se segue a respeito da forma de integração da legislação tributária. 2 pontos. Deixa eu dar aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Se, cumprindo a ordem legal de integração, o juiz tiver que empregar a equidade, nenhuma pessoa poderá ser dispensada do pagamento de tributo devido em razão dessa forma de integração. Perfeito. Perfeito, né, gente? Lá no artigo 108, né? O emprego da equidade, já falei desses 2 parágrafos. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, né? Só para finalizar aqui, né? Não, deixa quieto. É um mapa. Eu vou tentar, no final do curso, dar o CTN para vocês em mapas mentais, beleza? Mas acabei de falar, né? Muito importante esses 2 parágrafos aí do 108. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência do tributo, da mesma forma que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa de pagamento. Tá? Já adiantei aí, né? Ver se no final do curso eu entrego aí o CTN para vocês. Lindo, maravilhoso. Então, até o próximo módulo aí das questões FCC.